Olá pessoal, aqui é a professora Marciane Dantas, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, dando continuidade ao capítulo 2 do livro didático de vocês, nós vamos falar sobre biotecnologia. Vamos lá? Então, gente, a biotecnologia é a área de estudo e desenvolvimento de seres modificados em laboratório com o intuito de promover o aprimoramento de técnicas em vários setores da sociedade, seja industrial, saúde, meio ambiente. E vamos começar falando sobre os organismos transgênicos, tá? Os organismos geneticamente modificados, também chamados de OGM, são todo e qualquer organismo que teve seu material genético, o DNA, modificado por meio de técnicas aplicadas pela engenharia genética em laboratórios. Dentre os organismos geneticamente modificados, existe um grupo chamado transgênico, que envolve organismos que contêm um ou mais genes transferidos artificialmente de outra espécie. Então podemos citar aqui vários exemplos, mas eu trouxe para vocês um que tem sido aí bastante comentado, que é a produção de insulina por bactérias. Tá? Acho que vocês já ouviram falar de pessoas diabéticas, né? Pessoas diabéticas, na maioria dos casos, são pessoas que não produzem o hormônio insulina ou produzem em quantidade insuficiente. Essa insulina, gente, é um hormônio produzido, sintetizado no pâncreas, e a sua função é permitir que o açúcar em circulação no sangue entre nas células e aí essas células possam utilizar esse açúcar para produzir energia. Sem a insulina, as taxas de açúcar no sangue aumentam muito, o que pode fazer com que a pessoa venha, inclusive, à morte, né? Venha a óbito. E aí, gente, durante muito tempo, esse hormônio ele foi obtido de porcos, né? Que produziam insulina semelhante à humana. O composto de origem animal, no entanto, podia causar aí alergias e outros problemas em algumas pessoas. Então, diante disso, a ciência desenvolveu técnicas de manipulação de DNA de bactérias que permitiram a produção de insulina idêntica à humana. Então aqui a gente tem o esquema justamente da produção de insulina por bactérias. Nesse esquema nós temos aqui a célula humana, cujo DNA apresenta um gene que codifica a insulina, ok? E aqui nós temos a célula bacteriana, que apresenta aí o plasmídio, que é o DNA extracromossômico da célula bacteriana, que pode ser cortado aqui, que é cortado através de uma enzima, né, a ação de uma enzima de restrição. Então, uma vez esse plasmídio cortado, pode ocorrer aí a combinação, né? O gene da insulina, que codifica a insulina humana, ele é combinado ao DNA da bactéria através de outra enzima, que é a DNA ligase, tá? Então, essa bactéria que apresenta esse gene aí combinado já é um organismo transgênico, tá? E essa bactéria, ela vai aí sofrer sucessivas divisões, ela se multiplica por bipartição, gerando aí insulina, ok? Então, a produção de insulina por bactérias já é aí um grande marco dentro da biotecnologia. Outro exemplo que nós temos também são as plantas transgênicas. Aqui eu trouxe para vocês as plantas BT, né? E o que são as plantas BT? BT vem de Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria que apresenta aí uma toxina letal para muitos insetos, tá bom? Então, o que é que acontece? O gene BT, ele é inserido na cultura, tá? Essa planta, ela vai ser cultivada, a semente vai germinar, não é isso? A plantinha vai crescer e todas as células dessa planta vai apresentar justamente o gene que codifica essa toxina, tá? Que inicialmente ela não é ativa, é uma protoxina. Só que quando a larva, a lagartinha lá, vai se alimentar de qualquer parte da planta, ela vai ingerir, né, células, tecidos da planta, e aí quando esse alimento, essa planta, ela chega no intestino, intestino delgado, e encontra o pH alcalino, essa toxina ela vai ser ativada, levando o inseto à morte.
ok? Então, as plantas BT, elas são muito utilizadas justamente para serem resistentes aos insetos, às pragas, tá bom? Alimentos transgênicos correspondem aos alimentos geneticamente modificados, o AGM, tá? Ou seja, são aqueles em que o DNA é modificado. Então, todos os produtos que vocês encontrarem aí nas prateleiras dos supermercados com este símbolo aqui, vocês já vão saber que são alimentos transgênicos, né, que tiveram aí o seu DNA modificado. Então, símbolo que indica a presença de alimento transgênico no rótulo do produto, ok? Quais são as vantagens, então, dos transgênicos? Bom, inicialmente os transgênicos, eles foram criados aí para suprir, né, acabar com a fome no mundo, né? Embora isso ainda não tenha acontecido, é uma vantagem, a maior produtividade e um potencial nutricional do alimento, né? Redução de custos é outra vantagem, plantas mais resistentes a pragas, né? Mais tolerantes também às condições adversas de solo e clima, e a redução do uso de agrotóxicos, tá? Porque enquanto se utilizava bastante agrotóxico, que tem aí vários efeitos, né? Causa vários problemas, inclusive até insetos, super insetos que a gente chama, né? Que são insetos resistentes a agrotóxicos, poluição de água, do solo, do ar, né? Então, com as plantas transgênicas, também ocorre a redução aí desses agrotóxicos. Mas aí alguns críticos trazem justamente as desvantagens, né, desses transgênicos, que é justamente o desenvolvimento de doenças, como reações alérgicas, o câncer, né? Então há uma especulação muito grande, porque nós não sabemos ainda os efeitos, né, desses alimentos transgênicos. Desequilíbrio ambiental, como poluição do solo, da água, do ar, perda da biodiversidade, entre outros. Então, há ainda questionamentos, há ainda esclarecimentos que precisam aí ser feitos em relação a esses transgênicos. Clonagem reprodutiva. Bom, o que vem a ser o clone? Clones são seres geneticamente idênticos. E aí a gente tem a representação, né? Um exemplo de clone que ocorrem de forma natural, né? Por exemplo, a reprodução assexuada em bactérias e em outros seres. A gente pode considerar aí como, né, clones, né, naturais. Mas foi em 1996 que apareceu aí um primeiro animal clonado, a ovelha Dolly, tá? Aqui nós temos justamente o esquema, né, do processo que gerou a ovelha Dolly. Então, utilizou-se aí duas ovelhas, né? A ovelha Findorset e a ovelha Scotch Blackface, tá? Da ovelha Finn, utilizou-se aí células mamárias e, na verdade, não toda a célula mamária, tá? Utilizou-se apenas o núcleo da célula mamária. E da ovelha Scotch Blackface, utilizou-se um óvulo, né? Desse óvulo removeu-se, até porque o óvulo, nós sabemos que ele apresenta aí metade dos cromossomos da espécie. Então, para eu gerar um novo indivíduo, eu tenho que ter uma célula somática, né? Então, removeu o núcleo, tá? E aí se tornou aí um óvulo anuclear, e através de um processo chamado de eletrofusão, né? O núcleo proveniente aí da célula mamária da ovelha Finn foi introduzido aqui no óvulo, né? Na célula ali que continha só o citoplasma proveniente da ovelha Scotch, né? E aí tem-se aqui a célula reconstruída com o citoplasma da Scotch e o núcleo da ovelha Finn. Bom, aí essa célula, né, sofreu aí divisões mitóticas após 6 dias aproximadamente. Ela já estava na forma de embrião, e aí esse embrião foi implantado no útero de uma terceira ovelha, né, a barriga de aluguel, também da raça Scotch Blackface, dando origem aí à ovelha Dolly. Essa ovelha, ela nasceu aí
geneticamente idêntica à ovelha, né, que doou o núcleo, que é onde contém aí o material genético. Então, foi assim que a ovelha Dolly surgiu, gente, se originou, tá? E aí, quais os problemas na clonagem de animais, né? Morte da maioria dos embriões, né? Muitos clones de animais que já foram aí gerados, muitos dos embriões morreram, né? Também ocorreu aí a malformação, né? de muitos desses seres, e também seres com maior probabilidade de desenvolver alterações. Na ovelha Dolly, por exemplo, né, houve um envelhecimento precoce, até porque ela já foi retirada aí o seu núcleo, né, de uma célula já adulta, né? Então, houve um envelhecimento precoce e uma forma rara, ela também desenvolveu uma forma rara de artrite. Outras aplicações da biotecnologia que nós podemos citar aqui é o teste de DNA, chamado de fingerprint, né? Que é a impressão digital. O teste de DNA ele tem sido atualmente o método mais seguro para a identificação de pessoas. É possível, contudo, identificar o vínculo de parentesco entre pessoas, né, através do teste de paternidade, e esclarecer uma possível participação em um crime. Então, para se fazer o teste de DNA, segue-se aí algumas etapas, né? Por exemplo, inicialmente a primeira etapa é a coleta do material, né? Pode-se utilizar o sangue, o fio de cabelo, enfim. Uma vez coletado esse material, ocorre a extração e a purificação do DNA. Em seguida, ocorre o uso aí de enzimas de restrição, que vai aí pegar fragmentos, né, do DNA, e a eletroforese, né, que é aí o método de separação. Então, aqui nós temos um exemplo de um gel de eletroforese corado, tá? Então, assim, as bandas localizadas na parte aqui superior do gel são fragmentos maiores de DNA, e as bandas localizadas na região inferior são de fragmentos menores de DNA. Na verdade, o que é que acontece? Acontece aí uma comparação de bandas para fazer um teste de DNA. Então, aqui a gente tem esse esquema, né? Esquema simulando um teste de paternidade por análise do DNA, tá? Então, aqui a gente tem o DNA da criança e aqui as bandas, né? O DNA da criança, o DNA da mãe, o DNA do possível pai 1 e o DNA aqui do possível pai 2, né? Então, como é que se faz a interpretação desse teste? Vai se comparar as bandas dos fragmentos, né, de DNA entre os envolvidos. Então, a gente sabe que o DNA da criança é formado justamente a partir do pai, né, do fragmentos que possa vir do pai, possa vir da mãe ou possa vir de ambos. Ok? Tranquilos até aí? Então, vamos fazer essa interpretação. Eu acho super interessante. Então, se a gente pegar essa banda 1 aqui, né? Então, a banda 1, a criança, ela herdou da mãe, né? Essa mulher aqui, com certeza, é a mãe, né? O que está fazendo aqui é o teste de paternidade, tá bom? Então, aqui, essa banda, ela certamente herdou da mãe, porque nenhum desses aqui tem essa banda, tá bom? Corada. A banda 2 também, ela herdou da mãe, porque nenhum dos dois aqui apresenta. Mas quando a gente observa a banda 3, né, ela não herdou da mãe, então ela tem que ter herdado do pai, né? Então, só o pai 1 aqui tem essa banda, porque o pai 2 não tem, né? Então, por essa banda aqui, a gente já vai tendo aí indícios de quem é o pai da criança, beleza? Na banda 4, aqui, ela pode ter herdado, ela herdou da mãe, mas também pode ter herdado do pai, né? Mas aqui os dois, né, estão corados. A banda 5, ela herdou da mãe, porque nenhum dos dois apresenta. A banda 6, novamente, ela herdou desse possível pai 1, ó, porque o pai 2 não tem. E a mãe também não. Então, outro indício. A banda 7, ela pode ter herdado da mãe
ou desse possível pai aqui, né? A banda 8, ele não herdou da mãe, então tem que ter herdado do pai. Por comparação, né? Considerando o esquema aqui ao lado, o possível pai é justamente esse pai 1. Por quê? Porque compartilharam, né, mais bandas, né, a criança e ele, do que com o possível pai 2. Beleza? Então é mais ou menos assim, gente, o que ocorre é a interpretação do teste de DNA por comparação de bandas entre os envolvidos. O desenvolvimento da engenharia genética também possibilitou a criação do projeto Genoma Humano, que teve por objetivo, gente, descobrir a localização exata de cada gene no cromossomo e desvendar a sua estrutura química. Com os estudos sobre o genoma, espera-se, por exemplo, identificar os genes que causam doenças hereditárias. Abre-se caminho também para o desenvolvimento de testes que permitam prever se uma pessoa terá ou não determinada doença genética, permitindo um tratamento mais adequado, né? Então, mapeamento genético extremamente importante. No caso aí do aconselhamento genético, o médico geneticista vai avaliar aí os riscos de uma pessoa ou de um casal ter um bebê com uma doença genética. Então, o profissional pode analisar o histórico familiar da doença e solicitar diversos exames, como exames de cromossomos e testes genéticos. Em caso de risco, né, no caso aí, o médico também informa sobre a evolução da doença, as opções de tratamento e outras formas de lidar com o problema, tá bom? Também tem-se as células-tronco, super importante, né? As células-tronco é um tipo muito específico de células que são capazes de dar origem a outras células, tá? Então, assim, as células-tronco, ela tem o potencial para regenerar células de órgãos comprometidos por doenças como paralisias causadas por lesões da medula espinhal, entre outros, tá? Então, aqui nesse esquema está representando as células-tronco, que pode se transformar em vários tipos, dá origem aí a vários tipos celulares necessários ao organismo, como os neurônios, as hemácias, que são as células, os glóbulos vermelhos, né, do nosso sangue, os hepatócitos, né, que são as células do fígado, as células cardíacas, enfim. Então, assim, estudos com células-tronco têm sido utilizados aí em caráter experimental, no tratamento de diversas doenças, como câncer, doenças do coração, doenças hepáticas, Alzheimer, diabetes. Mas o uso de células-tronco embrionárias ainda tem sido polêmico. Por quê, gente? Vai ocorrer a destruição do embrião. Então, né, a bioética ela vai justamente entrar aí para que ocorra essa discussão. Porque para alguns biólogos, para alguns cientistas, embrião ele é uma vida. Então, a bioética, né, ela entra justamente para que ocorra a discussão e se chegue a um consenso, né, para que ocorra determinada ação, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa segunda parte do capítulo 2. Espero que vocês tenham curtido e vamos ao exercício, ok? Um beijo para todos e até mais!